Pessoal, quem está falando é o professor Gerson. Eu estou gravando essa videoaula para dar um reforço nesses exercícios da última aula, né? Então, eu queria reforçar o exercício número 1, que eu peço para escrever um método recursivo para os percursos pós-ordem e pré-ordem. Então, eu vou fazer pelo menos um, né? E aí o outro é meio que uma relação direta, se você entender, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu projeto que já está pronto, tá certo? E ele já tem aqui o ordem, né? O percurso ordem, ele tem como característica percorrer subir a árvore esquerda, que está caracterizado por esta instrução, a gente já vai falar dela, visitar o nó raiz da árvore e da subárvore. Se visitar, a gente entende como realizar uma operação no conteúdo desse nó. Nesse caso, é imprimir, né? E, por fim, percorrer subárvore direita, que está representado por essa instrução da linha 47 aí. Bom, o que acontece? Eu vou pegar aqui um diagrama, né, um desenho da árvore. Veja o seguinte, essa árvore, ela tem lá como raiz o nó 8. Então, entenda o seguinte, óbvio, eu tenho que começar pela raiz. Lá no código, como que é passado e tal, depois a gente vê. Mas eu começo pela raiz, tá? Que não tem a referência aqui, mas claramente é o nó de valor 8, né? Então, veja, no código, lá no método ordem, tá? Eu estou dizendo assim, se nó, que é a referência, né, que eu estou passando para o método, tá? Então, como eu quero começar pela raiz, então nó vai referenciar o nó de valor 8, ok? Bom, então, se nó é diferente de nulo, faça essas três coisas que a gente acabou de falar, né? Tá certo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer sob a árvore esquerda, visitar o nó raiz e percorrer sob a árvore direita. Só que primeiro, ele vai percorrer sob a árvore esquerda da raiz, que é esse bloco aqui. Então, veja que ele tem três, vamos dizer, tarefas para cumprir. A primeira, ele já cumpriu, que é direcionar para a esquerda. Então, veja lá no código, ó, se nó diferente de nulo, e né? Chama de novo um método ordem, só que agora passando o lado esquerdo da referência. Quem é o lado esquerdo? Olha o desenho aqui, ó. Lado esquerdo. Então, o nó, agora um novo nó, vamos dizer, uma nova referência, na verdade. Ele vai apontar para esse cara aqui, ó. E ele é diferente de nulo, então ele vai ter que ir à esquerda, visitar nó raiz, percorrer sob a árvore direita. E assim sucessivamente, até chegar aqui, ó. Aqui, vou ter uma referência apontando para este nó aqui, né? Então, recursivamente, ele está indo para a esquerda. Ele está fazendo só essas chamadas aqui, ó. De cada chamada do método ordem, está caindo aqui só, nessa primeira linha, que é a chamada para o próprio método, passando à esquerda. Só que isso vai parar em que momento? Vai parar aqui, ó. Quem é a esquerda do nó de valor 0? É vazio. A condição é bem clara. Se nó diferente de nulo, faça isso. Aí, se for igual, não faça nada. Então, ele não vai à esquerda, perdão. Agora, qual é a próxima tarefa? A próxima tarefa é imprimir o valor, né? Imprimir o valor. O valor de quem? Daqui. Estou resolvendo esse pedacinho pequeno primeiro. Eu estou aqui.
agora, né? Estou nesse nível, então veja que é um processo recursivo, ou seja, eu tenho o todo, que é a minha árvore, e para resolver, no caso aí, imprimir todos os valores usando um percurso, no caso aqui eu estou simulando ordem, tá? O que vai acontecer? Eu tenho que fazer as partes, né? As partes pequenas aqui, as subárvores, que são, no caso, é essa subárvore aqui, tá certo? Então, ele tentou ir para a esquerda, não dá porque é vazio. Próxima tarefa, imprima, vai imprimir 0, e depois ele diz, vá para a direita. Então, eu vou chamar o ordem, passando agora à direita. A direita aqui também é vazia, e também ele não vai fazer nada. Então, veja que o percorrer subárvore esquerda deste nó que está acima de valor 3 já foi cumprida, ele já foi à esquerda. Então, agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que imprimir o valor desse nó aqui, 3. Depois ele vai para a direita. Também não segue adiante, porque a direita desse nó está vazia. Então, é assim que funciona esse percurso, ordem, com representação recursiva aqui, né? Com a implementação, na verdade, recursiva. Então, veja, se eu seguir essa ideia, então eu posso escrever aqui, né, relacionando o ordem, eu posso escrever o percurso pós-ordem da seguinte maneira. Ele vai receber um parâmetro, que é a referência, nó, e vai ter um critério de parada, né? Eu faço chamadas recursivas, ele entra num loop, só que não pode ser infinito, então eu quero que ele pare em algum momento. Vai parar quando? Vai parar quando a referência nó for igual a nulo, né? Se ela é diferente de nulo, faça as chamadas. Então, veja, o pós-ordem, tá? Se a gente lembrar, é o quê? Percorra subárvore esquerda, percorra subárvore direita e, por último, visite o nó raiz. Então, basta eu seguir as instruções do método acima que eu consigo resolver. Claro que tem que tomar cuidado para colocar a chamada do método correta, né? Porque muitas vezes a gente acaba copiando ali e vai errar nisso, né? Então, vou chamar o pós-ordem, só que agora passando à esquerda, né? A esquerda do nó, né? A raiz, ele começa pela raiz, primeiramente. Depois, a mesma coisa, eu quase que repito a instrução, né? Só que com a diferença que agora é direita, né? Pronto. E, por fim, vocês têm outprint, nó.getNumero. E aqui eu só dou um espaço para imprimir ali com espaço, né? Vou fazer do jeito que está o print de cima, sem o LN. E agora basta a gente chamar lá na classe principal o método para percorrer, né? Então, eu vou chamar instância árvore, que eu já tenho aqui, né? A linha 10. Ponto. O pós-ordem e passando o raiz. Como que eu pego o raiz aqui? Como ele é privativo lá na classe nó, né? Eu não consigo acessar ele diretamente, mas eu tenho o get raiz. Classe nó? Não, na classe árvore. Então, agora, executando, para conferir, vamos pensar o seguinte. Sem o desenho fica um pouco mais difícil, mas são poucos valores. O primeiro valor aqui é o raiz, 24, a raiz da árvore. O 18 vem à esquerda, 24, e o 15 vem à esquerda do 18. O 19, ele vai estar à esquerda do 24, compara com o 18, fica à direita do 18. E à direita do
24, eu vou ter 39 e depois mais à direita 46. Tendo essa árvore na cabeça aí, né? A gente vai ver que ele vai à esquerda, depois direita da subárvore esquerda do 24, que é o 19. Depois pega a raiz da subárvore, 18, e vai para 46, que vai estar mais à direita, né? Porque a esquerda vai estar vazia do 39, 39 e 24. Então, tá coerente com o que a gente esperava. Então, agora a gente vai fazer o exercício número 2 que eu estou pedindo. Escreva um método recursivo que determine e exiba o menor valor da árvore binária de pesquisa. O 3 é semelhante, sabendo fazer um, eu consigo fazer o outro. Então, veja, se eu olhar para uma árvore binária qualquer, nesse caso aqui, né, eu vejo que o menor valor vai estar à extrema esquerda. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou verificar aqui. Existe esquerda do 8? Existe. Então, eu aponto para lá. Existe esquerda do 6? Existe. Então, eu aponto para lá. Né? A referência nó vai para lá. Existe esquerda do 3? Existe. Então, a referência nó aponta para cá. Existe esquerda do nó 0? Não. Então, agora, eu peço para imprimir esse cara aqui. Então, eu estou verificando a esquerda. Se ela for diferente de vazio, de null, então eu continuo. Quando for igual a null, nesse caso, né, ela é vazia, a esquerda do 0, então eu imprimo esse valor, porque eu tenho certeza que é ali que tem o menor valor, não consigo ir mais à esquerda, entende? Então, aqui eu vou escrever o meu método público, que retorna valor, que não retorna. Dá para fazer das duas maneiras, mas em sala de aula me pediram para fazer com retorno, eu estou fazendo com retorno aqui, reforçando, tá? Mas, de novo, dá para fazer das duas formas. Depois você tenta aí fazer só com void, e aí, obviamente, não vai ter o return, você vai imprimir direto aqui no método. A diferença básica é essa, né? Depois você tenta com o exercício. E aqui, então, eu faço o seguinte, se nó ponto get esquerda for diferente de vazio, então vá mais à esquerda, né? Vá mais à esquerda. Então, menor nó ponto get esquerda. Então, no if lá eu verifiquei, esquerda diferente de null, então vá mais à esquerda. E assim sucessivamente. Calma que tem um detalhe aqui importante. E aí, então, se a condição aqui for falsa, eu quero que retorne null.getNúmero. Vamos testar aqui, ele vai dar erro, e aí eu mostro por que deu erro e como a gente deve corrigir. Vamos lá usar árvore, só que agora eu não vou mudar essa linha aqui, tá? Então, aqui eu quero ponto menor, passando a raiz da árvore, lógico, né? Tá? Porque eu quero saber quem é o menor valor da árvore, então eu tenho que passar a raiz da árvore, né? Isso aí é meio lógico, né? Só que como ele vai retornar alguma coisa, né? Menor retorna alguma coisa, então eu vou colocar isso aqui dentro do systemoutprint. Vamos ver o resultado. Ele deu 24, que não era o que eu esperava. Mas veja, voltando lá. O que aconteceu? Ele foi indo mais à esquerda possível, certo? Quando chegou no valor 15, né? Nesse caso aqui, que é o menor, né? Quando ele chegou no valor 15, não dá para ir mais à esquerda. Então, ele retornou
valor 15. Ele retorna para a chamada anterior. Só que a chamada anterior não retorna, né? A chamada anterior foi essa chamada aqui, ó. Ela não retorna. Veja, aqui então, vamos fazer o processo aqui, ó. Começou por aqui, tá? Então, ele vai à esquerda, 18. Vai à esquerda, 15. Agora aqui aconteceu aquele problema, né? Ele retornou o valor 15, só que ele retorna para quem? Ele retorna para quem chamou, 18. Só que veja, nessa linha aqui, ó, da chamada, eu não tenho return. Eu não coloquei, esqueci de colocar, né? E aí ele não retorna para a primeira chamada, que é essa daqui. Não retorna. Então, ele não recebe valor aqui, certo? Não tem o retorno, tem o retorno aqui. Então, ele até chamou lá, né? Foi à esquerda e tal. Daí, ele vem para cá. A diferença é que se eu coloco o return aqui, ele vai retornar o valor desta chamada aqui, ó, né? Então, ele vai até a extrema esquerda, que no caso é 15, achou lá o valor 15, né? Achou, quero dizer, né? Ele não consegue ir mais à esquerda, então retornou o valor 15. Retornou para quem? Retornou para quem chamou aqui, ó. A referência estava no 18, que é um nó acima. Só que aí ele tem o return. Retorna para esse cara aqui, né? O nó que está no 24, no raiz. Ok, aí ele imediatamente vai dar esse retorno lá para a chamada do main, né? Então, eu preciso daquele return lá. Vamos executar agora. Tá lá, valor 15, tá? Então, é isso. Solução do exercício. Aí fica como um exercício extra aí você fazer, né? Pensar aí para determinar um maior e o menor também com um void, né? Aí pensa nessa ideia aí, ok?